Tá viajando, né, Sabrina? Não, eu cheguei essa madrugada, cheguei era 15 para as 2 da manhã. Ah, já voltou. Caraca, Ah, voltei. Gra então tá. Amanhã tem um exame cedo para fazer de novo, aí tinha que estar Ah, aqui hoje. E então quinta tá. já volto a trabalhar. Desejo um bom exame pra ti, viu? Obrigada, tá, Jaque. Oi, boa Então, noite. boa noite, Yas. Boa noite, Helena. Então, trazendo hoje o assunto sobre relacionalidade, né? Hoje a gente inicia com os orixás de aspiração. Aspiração e relacionalidade. Pai Ossain e Mãe Maeleô. Essas duas consciências divinas, elas estão ligadas ao benefício dos relacionamentos. Então, a gente vai trabalhar assuntos e conversar sobre um bom relacionamento, o que implica um bom relacionamento. De que forma eu consigo me relacionar bem com as pessoas e gerar benefício. Dona Eliette levantou a mão. Quer falar, Dona Eliette? Não? De repente foi algum acesso ali na tela do celular dela. Então, em que implica um bom relacionamento e os benefícios que são gerados a partir deles, né? Nas consciências divinas da Caritas, Pai Ossain e Mãe Maeleô vê a aspiração salutar nos relacionamentos. E aí a gente vai buscar, dentre as interações com a natureza, a forma em que a gente propicia para nós mesmos, como seres humanos, nos relacionarmos com o todo, não somente com os nossos afins, mas com o todo, com a natureza, com todos os outros, com os demais seres, e gerando, trazendo benefício, né? Multiplicando o benefício que nós temos pela nossa racionalidade para o nosso raciocínio, para a interação com o meio. Então, Pai Ossain é a consciência divina que vê a aspiração salutar, orientada em trazer benefício, tendo ciência do benefício direto e da causalidade decorrente. Naturalmente, fortalece. Mãe Maeleô é a consciência que vê a aspiração salutar, orientada em abster-se de trazer malefício, tendo ciência do benefício indireto e a sua causalidade decorrente, naturalmente amadurece. Então, está orientado em trazer benefício. E quando a gente está orientado a trazer benefício, a gente se fortalece nesse intuito e não só se fortalece para trazer mais benefício ainda, a gente fortalece o nosso entorno, o meio. É como um grupo que se une com o mesmo propósito. Se todos têm o mesmo propósito, a inerente vontade de trazer benefício ao meio e tendo ciência dessa causalidade benéfica em que a gente gera, essa união ela é fortalecida, ela se fortalece. Porque um fortalece ao outro. Quantas vezes a gente ainda não verbaliza e não internaliza, principalmente, que juntos somos mais fortes? Então, é a mesma intenção de termos o mesmo propósito, de caminharmos no mesmo sentido, gerando e trazendo benefício mutuamente e para todo o meio que nos cerca e todas as pessoas que procuram, agora trazendo para o nosso contexto de corrente mediúnica. Então, o Pai Ossain, ele é a consciência orixá, a qualidade de Deus, que trabalha a relacionalidade entre os seres dos diversos reinos, não só o ser humano, mas os seres dos diversos reinos. E a causalidade que brota, que é gerada a partir dessa aspiração salutar de gerar benefício. Lembra que a gente sempre fala também que a gente pode escolher o que planta, mas a colheita é decorrente ao plantio?
Então, Pai Ossain vem mostrando isso pra gente, que se a gente souber o que a gente está plantando, através da escolha das boas atitudes, em que nós muitas vezes falamos metaforicamente como sementes, a gente sabe o que a gente vai plantar, o que a gente vai colher. E o que a gente vai colher é algo que vai nos gerar benefício. Então, a consciência nesse momento, nesse estado, ela fica tranquila e naturalmente fortalecida por um propósito de gerar benefício. Pai Ossain, ele é representado por as folhas de uma árvore. Então, é o orixá das folhas, como ele é conhecido, não só na Umbanda, que é uma religião que agrega muitos fundamentos, porque ela é decorrente dos nossos povos originários, e não só da matriz africana, ela é também da matriz indígena, da matriz europeia. E a gente sabe que essa diversidade ela vem para contribuir nesse benefício mútuo, onde uma qualidade ela conjugada com a outra, ela gera benefício. Então, Pai Ossain é o orixá das folhas de uma árvore. E nas religiões de matriz africana, como eu vinha falando, ele é também visto assim. E ele é a seiva curativa em que essa folha detém e que muitas vezes é usada como uma forma medicinal para cura dos seres, dos demais seres da natureza. Quantas vezes a gente não trabalhou com uma determinada erva, não fez uma medicação, seja via oral, em plastro, uso externo, e trouxe cura, não só para nós, mas para as pessoas que nos procuram, através das tinturas, das garrafadas, né, que a gente faz, através dos emplastros, através do magnetismo que aquela erva tem e que a gente potencializa através da imposição do nosso passe magnético, e ela vai para casa em forma de adesivo magnético mesmo, trabalhando inclusive aquele magnetismo que foi imposto no atendimento para que essa pessoa leve para casa essa energia e potencialize ela ainda muitas vezes na interação da cura dela. Então, Pai Ossain é o orixá das folhas, é o orixá que gera benefício através de uma relação saudável. E por ser o orixá das folhas, ele vem nos mostrando que ele está interagindo com o meio vegetal, né? Ali nessa metáfora em que nós estamos colocando arquetipicamente, onde a folha ela está conectada com o galho, mas que também ela está recebendo energia da raiz, que ela está em interação com os 4 elementos, com o fogo através do sol, que propicia a fotossíntese, mas também com o ar, que propicia a respiração nessa troca gasosa, com a água da chuva e dos lençóis freáticos, propiciando a manutenção dessa árvore e, consequentemente, dela também, e com a terra, onde ela está plantada, extraindo os nutrientes e devolvendo para eles também, porque existe aí uma troca. E quando a gente vê toda essa interação, a gente vê que a relação entre esses elementos, entre o galho, entre as demais folhas, entre a natureza que cerca aquela árvore, seja através das folhas medicinais ou dos frutos, oferecendo nutrição para os demais seres, ou oferecendo inclusive morada para outros seres, né, do reino animal, oferecendo nutriente para os seres que rastejam. Ou seja, a biodiversidade que cerca, ela está interagente, gerando benefício. Então, Pai Ossain, ele vem para nos mostrar a natureza interagindo de forma saudável e gerando benefício. E nos traz essa inteligência de modus operandi para que a gente use e naturalmente interaja com os nossos afins da mesma forma.
em que a gente se relaciona com a diversidade ou a biodiversidade que nos cerca, sem gerar malefício, gerando benefício. E quando a gente se dá conta da potencialidade que nós, dotados de inteligência, geramos benefício para o nosso entorno, naturalmente a gente fortalece isso para que cada vez mais esse benefício se potencialize. Então, o Pai Ossain, ele é o orixá da moralidade elevada e a presença de bom senso. O bom senso em ter inteligência para naturalmente saber o benefício que nós geramos, a qualidade do benefício que nós geramos e entregamos ao meio. E a causalidade em que nós geramos, não só para os outros, mas para nós mesmos, em que naturalmente vai retornar, como a metáfora do plantio e da colheita. Certo? Então, Pai Ossain é essa consciência divina, que a gente pode trabalhar ela de forma bem superficial, né? Tocando bem nessa metáfora do orixá das folhas, em que eu vou lá e saldo cada árvore para colher não só a folha, o fruto, ou a raiz, ou, né, o tronco, para fazer determinados trabalhos, ebós, garrafadas, fazer em uso medicinal, mas também eu posso usar esse orixá, essa consciência orixá, como uma forma mais profunda, mais complexa e de forma psicológica, para pegar essa inteligência do meio em que ele está inserido, que é a relação entre a biodiversidade, como nós mencionamos agora há pouco, e trazer para o meu contexto. Qual seria a relação de Pai Oxóssi e Pai Ossain? Pai Oxóssi, Helena, é o orixá do livre-arbítrio. Dentro da Caritas, a gente vê ele como livre-arbítrio. E ele é um orixá de visão, né? Tem uma grande diferença aí nos atributos. E, enquanto Oxóssi é um orixá de visão, que nos dá a capacidade de enxergar que nós todos temos a condição de escolher e a responsabilidade pelas nossas escolhas, Pai Ossain vem nos mostrando essa interação benéfica entre toda essa biodiversidade que nos cerca, inclusive nós mesmos, porque nós estamos, consequentemente, gerando benefício não só para nós, mas para todo o meio em que a gente está inserido, porque a gente vive em comunidade, seja ela humana, animal, vegetal, mineral, a gente vive inserido no meio, não existe um ser humano hermeticamente isolado. A gente, naturalmente, a gente está sempre em interatividade com o todo. E fazendo interatividade com o todo, nós nos tornamos um, né? A gente volta a ser unidade. E gerando benefício para a unidade, gera fortalecimento na coletividade. Porque há sempre essa interação, essa troca. E quando a gente trabalha isso de forma consciencial e psicológica, trabalhando isso de um modo mais complexo, a gente começa a internalizar a inteligência em que é, né, naturalmente a forma saudável que é dessa interação com o meio e gera benefício, consequentemente. Tá? Então, o Pai Ossain é o orixá das folhas, porque as folhas vêm para nos mostrar essa inteligência de relacionalidade, que ela está conectada com o todo, com todas as partes, usufruindo da natureza que cerca, dos 4 elementos, e gera benefício de forma direta para todos os seres. Porque ela se dá conta da causalidade em que é gerar benefício, pela lei metafórica do plantio e da colheita. Podemos escolher o que plantar, não podemos escolher o que colher, porque naturalmente ela é uma consequência. Certo? Me fiz explicar? Ótimo. Em contrapartida, Mãe Maeleô, ela é configurada como as correntes oceânicas.
as correntes que naturalmente propiciam vida para o oceano. Então, aí existe uma interação. E Mãe Maeliô, na Teologia de Cartas, diz assim: a consciência que vê a aspiração salutar orientada em abster-se de trazer malefício. Sabe quando a gente está inserido no meio e que a gente pondera, né? Está muito ligado ao ponderamento também, Mãe Eliô. Quando a gente pondera as coisas que a gente fala, naturalmente a gente se abstém de trazer malefício. Porque naturalmente quando a gente vira uma metralhadora e a gente fala coisas em que naturalmente passam pela nossa cabeça sem o nosso crivo de bom senso, a gente vai interagindo com o meio de uma forma totalmente insalubre. Porque a gente tem responsabilidade pelo que a gente fala, mas a gente não tem responsabilidade pelo que o outro escuta. Então, quando a gente pondera as palavras, que é o que a gente chama também de diplomacia, a gente se abstém de trazer muito malefício ao meio. Porque, naturalmente, a gente não gera um ambiente conflituoso. O nosso ponderamento, muitas vezes, além de não gerar um ambiente conflituoso, ele traz harmonia nas nossas relações, sejam elas matrimoniais, profissionais, sociais, através das nossas amizades. E, naturalmente, a gente se torna aquelas pessoas gratas na nossa vida. Naturalmente, a gente sente falta e requer a presença daquela pessoa no nosso cotidiano. Não é algo em que a gente quer abster do nosso convívio. Muito pelo contrário, é algo ou alguém que a gente quer incluir ao nosso convívio, porque naturalmente aquela pessoa nos gera benefício, seja simplesmente pela presença dela no nosso dia a dia. Ok? Então, Mãe Maeliô, as correntes oceânicas, arquetipicamente, é uma consciência divina, né? É um prisma de Deus, que ela se abstém de trazer malefício. E tendo ciência do benefício indireto e da sua causalidade decorrente, naturalmente amadurece. Então, quando a gente simplesmente se abstém de fazer mal ao meio em que a gente está inserido, simplesmente pela consciência e inteligência, a gente para de gerar malefício, naturalmente aí a gente amadurece. Sabe aquela, voltando lá para a fruta, aquela fruta madura que conseguiu abstrair os nutrientes da árvore, interagir com o meio e amadurecer para gerar fruto nutritivo, somos nós. Quando nos damos conta de que se a gente não gerar malefício, a gente já está gerando benefício de forma indireta. Enquanto o Pai Ossain gera benefício de forma direta por gerar benefício, Mãe Maeliô, por não gerar malefício, gera benefício de forma indireta. Fui clara ou confundi a situação? Posso repetir milhões de vezes de forma diferente. Eu entendi bem já. Entendeu? Que É bom, Bárbara. poético, né? É Hã? poético, eu estou É apaixonada. poético. É Sim, é poético, poético. né? Então, só repetindo para reforçar. Helena, entendi muito bem. Obrigada, querida, pelo retorno. Pai Ossain, por gerar benefício, ele gera, né, esse benefício direto. Por ter consciência, inteligência com essa causalidade, estar interagindo com o meio de uma forma saudável, ele gera benefício direto. Mãe Maeliô, por se abster, nós, com inteligência, por nos abstermos de gerar malefício, nós geramos benefício de forma indireta. Ou seja, né, falando no nosso linguajar de cotidiano, quem não atrapalha
muito ajuda, né? Então, quando a gente fala isso, a gente lembra de Mãe Maeleu. Ou muito ajuda quem não atrapalha. Ou quem não atrapalha também ajuda. Então, Mãe Maeleu é a consciência divina, qualidade de Deus, que por abster-se de gerar malefício, gera benefício indireto. E assim também somos nós na interação com a nossa biodiversidade. Antes do nosso estudo, eu estava dando uma olhada na Nova Acrópole, a Iás está dizendo que Pai Oxóssi é aquele orixá que vê o livre-arbítrio. Isso aí, muito obrigada, Ah, é Iás, porque pela a Helena contribuição. perguntou qual era a diferença de Pai Isso, Oxóssi para Pai Ossain. isso mesmo. Muito obrigada pela contribuição, Iás. Antes de iniciar a aula, eu estava dando uma reforçada no que eu já tinha lido, no que eu já tinha feito prática mais cedo da tarde, e aí eu fui buscar também a ajuda da Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, e ver que tipo de conteúdo ela tinha para nos oferecer em relação à relacionalidade com os seres, o que a filosofia da Nova Acrópole tinha para contribuir com a nossa noite de hoje. E daí eu vi um vídeo, que depois, se vocês quiserem, eu posso inclusive passar o link, que obviamente é muito mais complexo do que eu vou mencionar agora e de uma inteligência amplamente, né, maior do que eu vou trazer, que ela fala que a gente precisa de algumas virtudes para um bom relacionamento. E como a gente está falando sobre dois orixás de aspiração, e lembrando que aspiração é o que a gente inclui do mundo, e que trabalham a relacionalidade, eu resolvi trazer essas virtudes que a Luciliana Galvão mencionou para a nossa noite de contemplação. E uma delas é o respeito. E ela diz que o respeito, dentre as relações de interação, é como ver as coisas com consideração. É quando a gente para e verdadeiramente a gente olha para as coisas. A gente detém o tempo para olhar para aquilo de verdade. E aí eu lembrei daquele filme do Avatar, em que a frase tocante do filme é eu vejo você. Então, o maior respeito que a gente pode doar para o outro é quando a gente para verdadeiramente e olha para ele. Porque quando a gente olha para o outro, a gente está interagindo de uma forma visceral com as necessidades dele. A gente está doando o nosso tempo, que é algo extremamente precioso, para olhar para aquela pessoa e para a complexidade que é cada ser. Porque cada ser, ele é um universo à parte, comungando com essa biodiversidade que cerca. Então, quando a gente para de verdade para olhar para aquela pessoa ou para aquela situação que seja, a gente está detendo o nosso tempo, a nossa preciosidade para poder interagir com algo. E isso é uma aspiração de relacionalidade, de interação com o nosso meio. A segunda virtude que a Lúcia mencionou é a empatia, de entender o mundo do outro para poder ajudar. E ela deu um exemplo muito interessante, que é a gente interagir com pessoas em que estejam próximas do desencarne, que tenham doenças fatais, que estejam acabando, usufruindo dos últimos minutos de vitalidade. E essa empatia, nessa condição, que deveria ser a condição de toda e qualquer relação, ela vem para nos mostrar que a gente não pode impor, não é por imposição da nossa vontade que a gente se relaciona com o outro. É por empatia, por necessidade do outro de relacionamento conosco.
por entender o mundo do outro para poder ajudá-lo. Porque é muito difícil para a gente se colocar no lugar do outro. Os nossos valores, as nossas condições e as nossas necessidades, elas são diferente do outro. Por mais que pareçam as mesmas ou muito semelhantes, cada um de nós tem um universo e uma necessidade. E é muito significativo que a gente consiga compreender a necessidade do outro e usar da nossa empatia para poder ajudá-lo. É agora trazendo também para o nosso labor, para o nosso trabalho espiritual. Então, quando a gente recebe alguém na nossa casa e a gente quer impor os nossos valores, que é fruto da nossa interação, do nosso conteúdo íntimo e do nosso universo, por imposição no outro, a gente não ajuda. Por mais que pareça para nós que estamos ajudando, a gente não ajuda. É por essa convivência harmoniosa e por essa interação fraterna que a gente tem a condição de acessibilidade para poder ajudar o outro. Lembra lá do orixá da folha, que interage com o galho, que interage com a seiva verde, que interagem com a energia da raiz e a sustentabilidade, e também com todo o entorno dos 4 elementos? Nada é por imposição, e sim pela necessidade de interação, inclusive para a sobrevivência de ambos as esferas. A terceira virtude que a Lúcia trouxe foi a diversidade, que enriquece o todo, as qualidades de um ensina e contempla, complementa as qualidades do outro. A diversidade é isso, é mostrar a tolerância com as diferenças. Essa frase eu fiz para que a gente pudesse explanar ela um pouquinho melhor. A tolerância com as diferenças. Porque o quão seria benéfico para nós só interagir com pessoas semelhantes. Lembra que na aula de Pai Oxóssi e Mãe Euá, a gente falou sobre o atrito do crescimento consciencial, a diversidade das pessoas interagindo entre si, gerando crescimento mútuo? Então, aqui também a gente vem tocando na tolerância com as diferenças. Porque é nessa troca em que um contempla, um completa a qualidade do outro, um complementa a qualidade do outro, um instiga a virtude do outro através do seu exemplo, um reforma o vício do outro através de um bom conselho, em que a gente convive e a gente interage. Me arrisco até a dizer que enriquece o outro também. Com certeza, com toda certeza, Helena. A virtude do outro, a convivência com o outro, ela sempre enriquece. Eu estava lendo algo quando eu estava voltando para casa hoje que dizia assim: quando alguém que convive com a gente permanece na nossa vida, ela tem muito para ensinar. Todas as pessoas que chegam até a nossa vida, elas têm muito para nos ensinar. As que vão embora e não convivem mais conosco, elas nos deixaram uma grande lição. Mas as que convivem conosco, essa lição ela é diária, porque gera aí a boa convivência e a interação com o meio. E aí a gente vem trazendo também essa compreensão das nossas amizades. O quanto nós somos flexíveis, o quanto nós somos tolerantes com as pessoas em que convivem conosco. Porque é muito fácil nós termos melhores amigos por curto espaço de tempo. O difícil é a gente manter a amizade pela vida toda. Interagir com as pessoas de uma forma em que a gente aceita elas como são. E naturalmente, pelo bom convívio, a gente vai interagindo com as qualidades e com as virtudes, fortalecendo as virtudes e esgotando os vícios, umas das outras. Fortalecendo, inclusive, como a Helena colocou ali muito bem, os relacionamentos.
porque é muito fácil de nós sermos intolerantes com os vícios dos outros e naturalmente nós virarmos as costas para as pessoas ou retirá-las da nossa vida. O difícil é aceitar a pessoa como ela é e naturalmente ir purificando esse convívio e esse relacionamento. Então, isso é em função dessa virtude que é aceitar a diferença e buscar um bom convívio. A outra é a receptividade, que é a flexibilidade e adaptação do outro e do meio. E aí eu lembrei sobre as 4 estações, porque a flexibilidade de uma árvore, ela interagir com o meio, né, com as zonas de mudança de clima, principalmente aqui na nossa região, e saber lidar com cada estação, né? A gente tem a estação dos frutos, a gente tem a estação da perda das folhas para poder direcionar o fortalecimento para as nossas raízes, a gente tem a estação da floração. Então, muitas vezes é importante também para que a gente tenha essa interação com o meio e saber o momento certo da gente se abster, da gente se calar, da gente receber um conhecimento, da gente internalizar e da gente colocar muitas vezes esse conhecimento, como a árvore coloca a sua floração no momento e no tempo certo, como um conhecimento para contribuição com o meio. Nós também podemos ser árvore e nós também podemos interagir sobre as 4 estações, sabendo e compreendendo o momento certo de calar, de contemplar, de oralizar e de gerar benefício através de toda essa nossa ciência inteligente que é dotada a nossa fisiologia humana. E a última virtude que a Lúcia vem nos trazendo é o afeto, que é criar laços, sentir a vida e não apenas racionalizá-la, ela falou. E criar laços é a gente construir a nossa história juntos, né? Trazendo para o nosso convívio, que ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Porque por mais que nós nos vemos mais frequentemente em dias de trabalho, a gente está o dia inteiro em interação. Quantas vezes um não sonha com o outro? Quantas vezes um não pensa no outro? Quantas vezes um não se preocupa com o outro? Então, isso é interação, não de corpos físicos em presença estrutural, mas de pensamento, de afeto, de carinho, de cuidado. E esses aspectos, todos eles fazem um bom relacionamento. Eles fazem uma equipe, seja ela no nível em que ela estiver, ou no contexto em que ela estiver. Elas fazem o fortalecimento de uma equipe. Quando há compreensão, quando há respeito, quando há flexibilidade, quando há tolerância com a diversidade. E principalmente quando há afeto. Porque o afeto ele cria laços e ele remonta histórias. E muitas vezes a gente só precisa de um olhar fraterno para que o nosso coração se abra e a gente receba aquela interação que chega do meio externo para o nosso meio interno. Lembra quando as pessoas chegam até o terreiro em que a gente tenta olhar com carinho para cada uma delas, pergunta o nome, manda sentar, manda respirar, dá uma conversa fraterna, uma frase que seja, quando essa pessoa senta na cadeira, para que ela se abra para o atendimento. Então, aí nós estamos criando afeto, gerando laços, construindo histórias com essas pessoas. Certamente, essa interação entre o passista e o paciente, ela se dá com uma complexidade muito maior do que senta, ou por favor te senta,
Terminou o passe. Muito obrigado por ter vindo. Quando há afeto nas relações, elas se tornam mais complexas, mais intensas e naturalmente os sentimentos eles se abrem, o corpo se abre para receber aquela energia que vai fluir entre um corpo e outro, naturalmente fortalecendo e amadurecendo a união e a interação entre os fluidos. E para finalizar a nossa noite, eu escolhi uma passagem do Evangelho. Vai com Deus, Helena. Um grande abraço, irmã. Até a semana que vem. Eu escolhi uma passagem do Evangelho, do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 21, que fala muito sobre as interações de relacionalidade, sobre essa aspiração que a gente tem salutar de gerar benefício, ou pelo menos de não gerar malefício, em que diz assim: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. E aonde está colocado o nosso coração é o lugar em que a gente mais preserva com afeto. E é o lugar em que a gente daria para algo que a gente amasse muito. É onde está o nosso maior cuidado, a nossa maior cautela, o nosso maior zelo. Então, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E se o nosso coração ele gerou laços e criou afeto em muitos outros corações, nós estamos interagindo com o meio de uma forma saudável. E com isso, eu concluo o estudo sobre Pai Ossain e Mãe Maeleô, que são duas consciências divinas, prismas de Deus, qualidades dele, em que vem a aspiração e a relacionalidade benéfica entre todos os seres. Alguém gostaria de contribuir? Oi, Jaque. Eu gostaria só de exemplificar uma coisa que sobre relacionamentos assim, do quanto a pandemia veio nos mostrando que a gente precisa muito de uns dos outros, né? Dessa interação. Então, a evolução ela sempre vai estar aliada à nossa exposição ao meio, exposição às pessoas, exposição aos lugares, à natureza, né? Enfim, o mergulho ele é sempre interno, mas a gente precisa do que nos acontece na nossa volta para a gente conseguir, inclusive, praticar sobre as coisas, né? Se a gente está simplesmente isolado, totalmente isolado, fica muito no campo das ideias as coisas, a gente não sente, né, na pele. Então, a pandemia mudou o mundo por conta disso, porque todas as pessoas se deram conta de que um sem os outros, a gente sofre muito mais. Então, que a gente consiga sempre se apoiar e avançar juntos, assim, no caminho, como a gente já tem feito. Exatamente. Um ser dono do coração do outro. Muito obrigada, Yas, pela contribuição. Algum outro irmão gostaria de contribuir? Não? Então, como nós não iniciamos com o nosso Pai Nosso hoje, nós fomos direto para essa contemplação do Orixá, eu gostaria de encerrar com o Pai Nosso e com uma Ave Maria e desejar que essa semana seja de muita contemplação sobre as relações em que chegam até nós e a forma em que a gente trata esses seres que estão interagindo com a nossa biodiversidade, seja ela através do ser humano diferente de nós, sejam elas com os múltiplos seres que chegam até nós. Como nós nos relacionamos com o meio em que nós estamos convivendo. E desejo também que os mentores e toda a nossa egrégora protetiva derrame sobre nós agora as bênçãos da clareza para que nós sejamos instrumentos de geração de benefício. E que esse nosso benefício direto, ele percorra todos os seres e que os nossos corações interajam entre si. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mateus capítulo 6, versículo 21. Uma ótima semana para todos nós. E um grande beijo no coração de todos.